Gente, vamos falar sobre o diploma Obrigada, de doutor. jornalismo, porque ele foi ontem alvo de discussões no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que disse o ministro Flávio Dino sobre esse assunto. E quando nós falamos desses temas de liberdade de imprensa, que é preciso ter sobriedade para tratá-los, o que a Constituição diz é assegurado a todos o acesso à informação. Então, há uma afetação a um objetivo, o acesso à informação, e não acesso à desinformação. E resguardado o sigilo da fonte, exatamente o nome do direito da informação. Vírgula, quando necessário ao exercício profissional, teoria funcional, porque senão o médico teria liberdade para matar e alegaria o sigilo médico. Ou o advogado teria liberdade para instalar no seu escritório uma central de lavagem de dinheiro e dizer que isso está cobertado pela imunidade profissional. É por isso que a imunidade material dos parlamentares não é absoluta, é por isso que o sigilo profissional dos médicos não é absoluto, é por isso que o sigilo profissional dos advogados não é absoluto. Quem também comentou esse assunto foi o ministro Alexandre de Moraes. A gente tem um trecho dessa fala do ministro, vamos ouvir. Infelizmente, como vemos, em muitos casos, seja o gravíssimo da escola base, onde o jornalista que fez a matéria só 30 e tantos anos depois veio a se desculpar, seja esse que já tem 6 anos, lamentavelmente, a própria imprensa acaba tentando encobrir os seus erros. Assim como no caso anterior, em que firmamos ou reafirmamos que a imunidade material não é uma licença para ofender, para praticar crimes, a liberdade de imprensa também não é uma licença para ofender, para praticar crimes. E concordo com Vossa Excelência que está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz: a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, e claramente nós não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como a imprensa séria, o jornalismo sério. Bom, Dani Lima, tudo isso no contexto da investigação lá do Maranhão, né? Ganhou de novo tração, diz que diz, pega um pedaço de um relatório aqui, pega outro pedaço de relatório lá. Essa história, obviamente, não é citado, mas o alvo é o comunicador maranhense, né, que passou a ser alvo, né, de uma investigação depois de publicar uma reportagem tecnicamente equivocada, porque há cobertura, segundo o próprio Tribunal de Justiça do Maranhão, segundo o CNJ e o Supremo Tribunal Federal, para a utilização de um veículo do TJ do Maranhão pela família do ministro Flávio Dino, porque o ministro Flávio Dino está sob ameaça, não uma, não duas, mas várias. Outro dia eu vi até um colega dizendo que de onde que eu tinha tirado esse dado de apuração, né? Apuração junto a fontes da Secretaria de Segurança do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino é hoje o segundo ministro mais ameaçado do Supremo, à frente dele só o ministro Alexandre de Moraes. Então, é assim que a gente costuma fazer o nosso trabalho, né? Com apuração. Dito isso, Sarza, tem todo um pano de fundo aí a respeito do que disse ou não a Polícia Federal a respeito desse comunicador e por que, então, de onde vem, né, as críticas dos ministros. E eu decidi, então, Sarza, ficar com os documentos, né? Ficar aqui com os fatos. Então, eu trago para vocês trecho de relatório da Polícia Federal, que está, inclusive, espelhado na decisão que autorizou busca e apreensão sobre a pessoa que repassava os dados do ministro Flávio Dino, trajeto, fotos, etc., para esse comunicador. Quem repassa, né, é um alvo de uma investigação tanto sobre um mega esquema de propina no Maranhão como de um assassinato. E este personagem era o então secretário de Assuntos Legislativos do Maranhão. Antes ele havia sido secretário de Segurança e, portanto, é uma figura bastante conhecida lá no Estado, né? Por óbvio, o jornalista não viola sigilo funcional. Sigilo funcional é de quem
tem obrigação de resguardá-lo, que é o funcionário público, né? Quem tem prerrogativa de resguardar sigilo é o funcionário público, não é o jornalista, né? Então, toda vez que nós temos uma decisão sigilosa aqui, quem violou o sigilo funcional é quem repassa a decisão. Eu estou cumprindo meu papel de trazer as informações. Qual é o pulo do gato nessa história? Trago aqui o que diz a Polícia Federal, abro aspas. Tais mensagens enviadas pelo secretário com o trajeto do ministro para o comunicador, segue a PF, poderiam, a princípio, ser interpretadas como mera troca de informações entre o jornalista e sua fonte. Ocorre que, mais adiante, as trocas de mensagens evoluem para um pagamento de R$100 mil para Luiz Pablo, que é esse comunicador, que envolveram um contato com uma pessoa registrada de nome tal, que, por sinal, também tem Cutrim no sobrenome, que é o interlocutor ali, o ex-secretário que está, inclusive, afastado do cargo, né? Para ficar mais claro, Diogo Lima efetua uma transferência bancária a favor de Luiz Pablo no valor de R$100 mil, utilizando, para tanto, a conta de Danilo Cutrim Bezerra. Tendo em vista que o pagamento foi efetuado por uma pessoa que tinha por hábito orientar o teor de reportagens contrárias ao ministro Flávio Dino em favor do jornalista responsável por tais publicações, o qual usou a conta de um terceiro para o recebimento do pagamento, segue a PF. Faz-se necessário aprofundar a análise do conteúdo das conversas entre Diogo Lima e Luiz Pablo a fim de se esclarecer ou tentar esclarecer a motivação do pagamento e a razão do uso da conta de um terceiro para o recebimento. Foi produzida, portanto, uma nova instrução de processo, em que se demonstrou que o pagamento de R$100 mil a favor de Luiz Pablo foi destinado a quitar parte de um valor referente à compra de um imóvel rural pertencente a Danilo Cutrim. Conforme detalhadamente demonstrado, o valor total pago pela aquisição do imóvel foi de R$461 mil, tendo sido o pagamento concretizado por transferências bancárias fracionadas e efetuadas por pagadores diversos. Apesar de fracionar o pagamento e haver diferentes pagadores, o objeto dos pagamentos é a compra do imóvel por Luiz Pablo, de novo, o comunicador. Tendo sido esclarecido o objetivo da transferência dos R$100 mil de Diogo para Danilo Cutrim, chama a atenção o fato, segue a Polícia Federal, de uma pessoa que direciona o teor de matérias jornalísticas de cunho político, aparentemente sempre buscando demonstrar aspectos negativos de determinada autoridade, faça tal pagamento exatamente em benefício do jornalista responsável por tais publicações, colocando sob suspeito o aspecto meramente informativo e a legitimidade do uso de um veículo supostamente de caráter jornalístico, no caso, o blog desse jornalista, que dessa maneira parece mais se assemelhar Polícia Federal em escrito. Parece mais se assemelhar a um veículo de mídia destinado à publicação de matérias compradas com direcionamento político mediante pagamento informal, já que o site não informa que se tratam de matérias pagas. Segue a PF concluindo, Sarza. É certo também que, como se vê das conversas entre Luiz Pablo e Diogo, que este não pretende ver seu nome vinculado às publicações, apesar das orientações que passa ao jornalista, já que após as conversas pede sempre que as mensagens sejam apagadas. Esse é o cerne da discussão que a gente está vendo aí, né? Como tratar o exercício ou que tipo de prerrogativas deveriam ter situações como esta, né, que nos dias de hoje, infelizmente, está longe de ser uma exceção, mas é que pela complexidade do caso, que vai de novo, mega corrupção, mega esquema de corrupção, até um assassinato, ganhou o holofote que está ganhando e a discussão que está sendo travada. Boa, Dani. Vamos em frente, falar agora sobre o presidente do STF, Edson Fachin, que retirou da pauta de hoje o julgamento dos processos que devem definir quem assume de forma interina o governo do Rio de Janeiro. O adiamento foi costurado por uma ala do Supremo que considera haver embaraços para a retomada do julgamento. Com o novo adiamento, o desembargador Ricardo Couto permanece à frente do Palácio Guanabara. Não há nova data para a retomada desse julgamento. Dani, faltando menos de 2 meses para a eleição, agora, né, o Rio de Janeiro muito provavelmente vai seguir com o desembargador até o fim, né? Não deve haver uma nova eleição com voto popular, tipo, uma seguida da outra, né? Isso é meio improvável. Sem dúvida, deu então a articulação que a gente havia noticiado lá atrás.
os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam aí, conseguiram convencer o presidente de que fazer 2 eleições, uma em cima da outra, seria obviamente tumultuado. O que queria também, né, o grupo ligado a Douglas Ruas, que é candidato a governador, era que ele assumisse a cadeira antes, portanto, disputasse sua primeira eleição já estando no cargo, por meio da eleição de presidente da Alerj. Por que o Rio está nessa situação, né? Porque o Cláudio Castro renunciou e o presidente da Alerj não tinha vice, e o presidente da Alerj, que deveria assumir, foi preso e depois, né, tá afastado do cargo por suspeita de comunicar investigações a integrantes do Comando Vermelho. O Rodrigo Bacelar, que é do grupo de Cláudio Castro e do grupo de Douglas Ruas. Daí o desafio que estava, o pepino que estava na mão do Supremo, que acabou optando, portanto, em deixar o governador Tampão, que é presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, até que a eleição no Rio se realize e as pessoas, né, optem entre os candidatos disponíveis quem é que vai sentar na cadeira. Deve haver, inclusive, antecipação de posse, Sarza, no caso do Rio de Janeiro, para que o Tampão fique ali o tempo apenas estritamente necessário, né, até que as pessoas aqui decidam, então, o rumo do Rio de Janeiro.